Você já se perguntou por que parece que o mundo recompensa justamente as pessoas mais desprezíveis? Sério. Repara bem. Você acorda cedo, trabalha duro, respeita os outros, tenta fazer tudo certo, dentro das regras. E ainda assim, o que você vê ao redor? Gente falsa subindo na vida, gente corrupta ganhando poder, manipuladores sendo promovidos, mentirosos sendo aplaudidos. Enquanto isso, você continua ali, esforçado, honesto e invisível. Não é frustrante? Talvez você tenha crescido ouvindo que o bem sempre vence, que o esforço será recompensado, que quem faz o certo dorme tranquilo. Mas quando você entra de verdade no jogo da vida, percebe que essas promessas parecem quebradas. E então, você começa a se perguntar em silêncio: será que estou jogando o jogo errado? Será que, sem perceber, entrei numa partida onde os vilões jogam com armas e eu só tenho flores? Essa pergunta incomoda, mas ela é necessária. Porque talvez, só talvez, tudo que você acredita sobre certo e errado, bem e mal, sucesso e fracasso, tenha sido colocado aí por alguém que nunca quis te ver vencer. E se isso for verdade, qual é o caminho? Vamos caminhar juntos por essa ideia. E eu te aviso, o que você vai ouvir aqui hoje pode mudar a forma como você enxerga o mundo. E principalmente, como você enxerga a si mesmo. Capítulo 1. A mentira que te contaram. Desde criança, você foi educado dentro de uma narrativa reconfortante. A ideia de que o mundo é justo, de que tudo se equilibra no final, de que o bem, cedo ou tarde, será recompensado. É a lógica das fábulas, dos desenhos animados, dos filmes da sessão da tarde. O herói sempre vence, o vilão sempre cai. A justiça sempre dá um jeito de acontecer. Mas aí, você cresce. Sai da escola, entra no mercado de trabalho, começa a lidar com política, relações humanas, competição, interesse, ego. E tudo começa a parecer diferente. O bajulador é promovido, o mentiroso vira líder, o corrupto vira referência. Enquanto isso, você, que tentou fazer tudo certo, continua pedindo reconhecimento. E quando você finalmente percebe que o mundo não funciona como disseram, bate aquela sensação amarga de que te enganaram, de que te deram um mapa errado, um mapa que te leva para lugar nenhum. Capítulo 2. O jogo invisível. A verdade que quase ninguém tem coragem de dizer é essa: o mundo não recompensa quem é bom, ele recompensa quem é estratégico. Essa é uma diferença brutal. Ser bom é ser previsível, é agir segundo regras que os outros já conhecem. Já estratégia é entender o que está em jogo, como as peças se movem e o que precisa ser feito, mesmo que não seja bonito. Pensa nos grandes líderes que marcaram a história, nos empresários que chegaram ao topo, nos influenciadores que explodiram nas redes. Você acha mesmo que todos eles chegaram lá apenas com boa vontade? Não. O que eles têm em comum é a habilidade de ler o jogo e se posicionar dentro dele. Isso não significa ser mau, mas significa parar de ser ingênuo. Capítulo 3. O que Nietzsche descobriu. Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais temidos da história, enxergou isso antes de todo mundo. E ele teve coragem de dizer o que ninguém queria ouvir. A moralidade tradicional não foi criada para elevar os fortes, mas para domar eles. Segundo ele, existe uma moral natural, a dos fortes, e uma moral imposta, a dos fracos. A moral dos fortes valoriza coragem, ambição, ousadia, superação, poder. Já a dos fracos glorifica humildade, obediência, resignação, sacrifício, submissão. E adivinha qual delas foi ensinada a você? Exato, a dos fracos. Nietzsche dizia que essa moral foi inventada como uma armadilha. Os que não podiam vencer pela força criaram uma ética onde vencer se tornou feio.
onde querer mais virou pecado, onde ser grande virou arrogância. E assim, milhões de pessoas passaram a se limitar sozinhas. Capítulo 4. O condicionamento invisível. Você já parou para pensar por que você acredita no que acredita? Tipo, por que você acha que ambição é algo perigoso? Por que você acredita que humildade é sempre uma virtude? Por que você acha que seguir regras é o correto? Você realmente escolheu pensar assim ou só foi repetindo o que te ensinaram? Desde a infância, somos treinados para obedecer. Na escola, o aluno que questiona é punido. O que obedece é elogiado. Na cultura, o herói é sempre humilde e sofre até o fim, enquanto o vilão é poderoso e arrogante. Na vida adulta, te dizem para trabalhar duro e esperar reconhecimento. Só que enquanto você espera, o mundo não para. E aí vem o baque. Você está seguindo regras invisíveis que alguém colocou aí, não para te libertar, mas para te controlar. Capítulo 5. A biologia do poder. Mas por que esse sistema funciona? Por que seguimos líderes autoritários, mesmo sabendo que eles são perigosos? A resposta está dentro do nosso próprio corpo. Durante milhares de anos, nossa sobrevivência dependeu de líderes fortes. Alguém que soubesse comandar, proteger, tomar decisões difíceis. Aquele que hesitava, morria. Por isso, ainda hoje, nosso cérebro é atraído por quem exala poder, mesmo que seja falso, mesmo que seja perigoso. A biologia humana respeita domínio, e isso explica por que pessoas tóxicas conseguem subir na vida. Elas não são melhores, mas parecem mais dominantes, e o instinto das massas as segue. Capítulo 6. O preço de viver dormindo. Se você acredita que o mundo é justo e continua vendo a injustiça vencer, o que acontece dentro de você? Frustração, amargura, um sentimento profundo de injustiça. A pessoa honesta, bem-intencionada, esforçada, começa a se sentir usada. Ela dá o melhor de si e não recebe nada em troca. Vê gente ruim se dar bem e começa a duvidar se vale mesmo a pena fazer o certo. E quando a frustração atinge o limite, surgem dois caminhos, ambos perigosos. A resignação. Você aceita que é assim mesmo, que não dá para mudar, e começa a se encolher, a reclamar de tudo, mas sem fazer nada. A revolta tóxica. Você tenta se tornar o oposto. Passa a agir com cinismo, manipulação, egoísmo. Mas faz isso de forma reativa, sem estratégia, e vira apenas mais um ressentido tentando imitar os que já estão no topo. Ambos os caminhos levam ao mesmo lugar, um abismo, um buraco onde a pessoa se sente impotente, perdida, amarga. Mas existe um terceiro caminho. Capítulo 7. O terceiro caminho. Dominar o jogo sem se corromper. Aqui está o ponto-chave. Você não precisa se tornar um monstro para vencer. Você só precisa parar de ser um peão. Nietzsche propôs o conceito do Übermensch, o além do homem, um ser que rompe com a moralidade imposta e cria seus próprios valores. Alguém que não joga pelas regras dos fracos, mas também não se rebaixa ao nível dos manipuladores. Esse terceiro caminho é o da consciência estratégica. É a habilidade de entender como o mundo realmente funciona, sem deixar que isso destrua sua essência. Não se trata de virar um manipulador, mas de reconhecer manipulação quando ela aparecer, de se blindar, de jogar o jogo com inteligência e não com ingenuidade. Capítulo 8. O falso livre-arbítrio. Agora vem uma das ideias mais desconfortáveis de todas. E se você nunca escolheu ser quem é? Neurocientistas descobriram que muitas das nossas escolhas são tomadas pelo cérebro antes mesmo de termos consciência delas. Ou seja, o sentimento de escolha é muitas vezes uma ilusão. Agora junte isso ao condicionamento cultural, familiar, religioso, social. Será que você realmente decidiu ser obediente, humilde, silencioso? Ou será que você foi treinado para isso?
Essa é a prisão mais perigosa, aquela onde o prisioneiro acredita que é livre. Capítulo 9. Rompendo o código imposto. Mas se tudo isso é uma programação, existe uma forma de quebrá-la? Sim, mas ela é brutal, porque exige que você mate a versão de si mesmo que foi domesticada. Aquele eu que se sente vítima, aquele que espera permissão para agir, aquele que acha que ser bonzinho basta. Para escapar, você precisa fazer algo que poucos têm coragem de fazer: reescrever seu próprio código, criar uma moral que funcione para você e não para os interesses de quem te programou. Capítulo 10. O seu próprio código de honra. Criar o seu próprio código moral não é o mesmo que não ter moral. Muito pelo contrário. Significa escolher os princípios que você vai seguir conscientemente. Você pode decidir ser ambicioso, mas sem pisar nos outros. Pode buscar poder, mas com propósito. Pode crescer, mas sem perder a alma. A verdadeira rebelião é essa: não virar o vilão, mas também não continuar sendo uma vítima. Capítulo 11. A decisão final: ser a causa ou o efeito. Agora que você entende o jogo, só existem duas opções. 1. Voltar a dormir. Aceitar as regras que te deram. Fingir que o mundo é justo. Esperar que um dia alguém reconheça seu esforço. E continuar sendo efeito de tudo que acontece ao seu redor. 2. Tomar o controle. Criar suas próprias regras. Questionar tudo. Reescrever sua história. Ser a causa e não o efeito. Quem escolhe a segunda opção percebe algo surpreendente. As pessoas passam a te enxergar diferente, porque você não busca aprovação, não tem medo de pensar por si. E, ironicamente, quando você para de pedir respeito, as pessoas começam a te respeitar. Se tem uma coisa que Nietzsche entendeu melhor do que ninguém, é que a verdadeira liberdade não nasce quando você aprende a obedecer. Ela nasce quando você para de pedir permissão. Permissão para crescer. Permissão para questionar, permissão para existir do seu jeito. O mundo não vai te recompensar só porque você é bom, mas também não vai conseguir te parar se você tiver coragem de romper com a mentira. A partir de agora, você pode continuar acreditando que o universo vai fazer justiça sozinho. Ou pode aceitar que a justiça é algo que você constrói com consciência, com estratégia e com poder. A única pergunta que resta é: você está pronto para deixar de ser uma peça e se tornar o jogador?